Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Físio Sem Limites. Quem está falando aqui é o Dr. João Mendes. Mas cadê o professor Ricardo? O professor Ricardo não está aqui hoje. Já que não está aqui hoje, nós moramos em São Paulo, nosso estúdio aqui em São Paulo, e sabe como que é São Paulo, né? É um trânsito, é um caos, atrasou 5 minutos para sair, já era. Né? Aumenta 40. Nossa, aumenta 40. Não, foi muito louco, porque a previsão era para eu chegar aqui perto 6h20. No meio do caminho falou assim, 6h50. Eu falei, meu Deus, eu ainda consigo chegar no horário. Mas São Paulo é muito disso, né? Previsível. Mas, turma, quero passar 2 recadinhos para vocês aqui antes de apresentar a nossa convidada ilustríssima. Nós temos aqui o recado de... Você que está assistindo, seja no celular, no tablet, na televisão, no carro, na academia, o pessoal todo que está assistindo você... eu ia falar... Hammers. Mas eu não vou dar spoiler. Não dá ainda. Não importa se você, da área que for, está assistindo, tira um print, tira uma foto, marca o @Físio Sem Limites. No Instagram nós vamos repostar todos vocês. Quanto mais vocês ajudam a divulgar o nosso trabalho, mais nós conseguimos trazer todos os nossos convidados e especialíssimos para trazer ainda mais conhecimento. O outro recado que nós temos para você é de todas as nossas plataformas e cursos, e-books, tudo que nós temos na nossa descrição, seja no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, também temos na Amazon Music, na Deezer e no Castbox. Faltou algum? Spotify eu já tinha falado? Já. Então tá. Deve ter mais alguma plataforma, não importa. Todas têm a descrição, você passa lá, vê o que mais se identifica, o que mais precisa e você já consegue adquirir, que tem todo o site com a explicação. Se precisar, pode entrar em contato com a gente no @Físio Sem Limites, que nós também explicamos tudo para vocês. Mas, sabe, eu sempre passo depois a palavra para o professor Ricardo e falo assim, mas professor Ricardo, com quem nós estamos aqui? Mas sou eu que vou ter que apresentar hoje, né? Hoje nós estamos com a doutora Gil Ferreiro. Juliana, na verdade, né? Juliana Ferreiro, mais conhecida como Gil Ferreiro. Seja bem-vinda. Obrigada, olá. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Com você, né? Daqui a pouco. Quem sabe o Ricardo chega, quem sabe dá tempo, né, de ser vocês. Prazer. Juliana, mas eu falo que Juliana é muito grande, então Gil é mais fácil. Gil é mais fácil. Mas é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto que eu amo tanto, né? Que eu gosto tanto de falar e poder mostrar para os nossos colegas físios como é possível a gente focar num nicho muito pequenininho, mas um nicho que é muito prazeroso. E que nós nem falamos qual é o assunto. Aliás, você que já está assistindo, você já sabe, né? Mas de repente você está ouvindo com algum colega, pegou aí no meio do caminho. Nós vamos falar sobre esclerose múltipla. É um assunto muito importante. Tem na faculdade, ele é debatido, mas eu vou ser bem sincero, acho que ainda poderia ser um pouco mais explorado de forma geral, né? Com certeza. A AM, a esclerose múltipla, é uma doença neurológica e rara, né? Ela é considerada rara. No Brasil, os dados ainda estão desatualizados, eles são de 2016, mas eles contam com 40 mil pacientes, segundo esses dados, né? Hoje a gente já sabe que deve estar mais ou menos perto do dobro. Caramba! Né? Mas, e por conta disso, por ser uma doença rara, ela é pouco explorada, né? Eu já sou formada há algum tempo, eu me formei em 2010, né? Contando a época da faculdade. Naquela época já se falava muito pouco, até na minha especialização falou-se pouco sobre a esclerose múltipla, se entendia pouco. E hoje em dia eu também entendo, né, conversando com as físios que trabalham comigo, conversando com os estagiários, enfim, a gente vê também que é um assunto muito pouco abordado, né, a esclerose múltipla dentro da neurologia em si. Até tenho colegas que são especializadas em neuro, que têm pouco conhecimento ou quase nada sobre a atuação do físio dentro da esclerose múltipla. Até pra gente não começar e poder entender e contextualizar algumas coisas, Gil, conta pra gente como foi a sua trajetória até você escolher trabalhar especificadamente com essa área? Você sempre quis isso quando já estava na faculdade? Você descobriu isso aos poucos? Ou depois na pós, na especialização? Como é que foi essa trajetória? Bom, quando eu estava no 2º semestre, né, neuroanatomia, aí eu falei, uau, neurologia é muito legal, quero muito estudar o cérebro, entender os movimentos, entender como funciona todo esse processo. Então, no 2º semestre, eu já tinha decidido que eu ia trabalhar com neurologia. Uhum. E como eu gostava muito de criança, eu, na minha cabeça, falei, não, vou trabalhar com neuropediatria, meu sonho. Neuroinfantil, com certeza. Com certeza. E aí foi passando, a faculdade foi muito legal, que quando eu cheguei no estágio, como eu já tinha decidido que eu queria me especializar em neurologia, todos os meus professores, eles
me apoiavam no tema. E quando tinha algum paciente, por exemplo, na UTI, tinha um paciente TCE, ele era meu paciente. Na UTI NEL, era um paciente que tinha AME, ele era meu paciente. Então, os professores me colaboravam muito com essa minha escolha para eu poder já ir pegando mão e o gosto. E ter certeza daquilo que eu queria. Uhum. Então, quando eu me formei, eu já tinha absoluta certeza. E aí eu prestei a prova, fiz a minha especialização no Unifesp. Quantos colegas seus queriam fazer? Neuro? É. Olha, a minha turma de 60 tinha eu e mais uma. Sim, a gente era... Muita gente se encanta no processo, mas parece que no final dá a gente sofria meio bullying, assim, tipo, elas gostam de neuro. Mas acho que até hoje, assim, as pessoas ainda têm meio trauma de neuro. Elas acham difícil, não sei. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Sabe uma coisa que eu falo muito Daí você continua na parte da especialização, mas é que eu lembrei de um negócio. Sempre quando eu vou fazer uma palestra, né, que eu falo sobre que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, se aprimorar, né? Eu falo muito de marketing, de comunicação, de vendas, mas não há marketing que resista a mal profissional, né? A gente precisa ser muito especialista naquilo que a gente propõe a se fazer. E daí eu pergunto de algumas áreas, quem gosta de ortopedia, quem gosta disso, quem gosta daquilo. E quando eu falo de neuro, algumas pessoas levantam a mão e eu falo, principalmente de neuro, porque você que gosta de neuro, você tem que aprender sobre ortopedia. Você tem que aprender sobre cardiorrespiratória. Aí você precisa saber de tudo. Aí você entende que a fisioterapia é uma profissão completa. Sim. Né? E todas essas áreas são correlatas. Não dá pra falar, eu não gosto disso. Tá tudo ali muito integrado, muito envolvido, né? Eu brinco que na neuro a gente praticamente, não é 100% verdade, mas praticamente a gente consegue atender qualquer paciente. Porque nosso paciente, ele é muito global, assim, tem um pouco de tudo. Às vezes um físio que é especializado em ortopedia vem um paciente neurológico e fala, opa, não dá pra mim, né? Mas ao contrário dá certo. A gente não é totalmente especializado, sim, lógico, mas lógico. A gente consegue ter um jogo de cintura pra... É porque todos os sistemas acabam sendo envolvidos, total, né, na parte da neuro. Total. Mas como que você estava falando aí, na especialização? Aí eu fiz uma especialização no Unifesp, que infelizmente ela não existe mais, né? Já faz algum tempo. Era parceria da Unifesp com a Escola São Francisco. Não era residência. Não, né? era especialização mesmo. Ela não existe mais. Uhum. Mas foi muito boa. Eu falo que quem quer fazer uma especialização, tenta buscar uma especialização que tem muita prática. Sim. Porque a gente foca naquela especialização teórica, mas teoria você tem na faculdade, teoria você senta e estuda, mas prática vai te dar mão. Né? Principalmente se você gosta de neuro, você precisa ter mão, raciocínio. Desculpa. Não tem nada, não. Mão, raciocínio. Você tem que viver isso na prática. E a especialização é um grande ponto para você poder ter essa visão e essa experiência. Então, eu sou muito grata à possibilidade que eu tive de fazer especialização lá na escola, na Unifesp, no Hospital São Paulo. Foi muito bom. E como que foi o contato com o primeiro paciente de esclerose múltipla lá? Então, por incrível que pareça, na Unifesp eu não tive nenhum paciente de esclerose múltipla. Como assim? Como assim? Não. Meu primeiro contato foi depois que eu fiz essa especialização. Comecei a trabalhar e fiz o recém-formado. Foi trabalhar onde? Clínica de convênio. Lá padrão, normal. Padrão. Acontece, não tem problema. Mas lá era uma clínica mais voltada para neurologia, né? Graças a Deus eu consegui atuar na minha área. Mas era choquinho, ultrassom e... Não, eu me recusava. eu falava assim, na verdade, era bem difícil esses temas assim de física de convênio, mas vamos lá. Sim. O atendimento era 30 minutos e a gente tinha que atender, se a gente quisesse um salário maior, mais pacientes por horário. E aí eu punha as minhas regras, na verdade. Eu falava assim, eu posso até atender 2 pacientes desde que eles sejam motoramente menos graves, sim, e sejam semelhantes, porque eu consigo dar conta dos dois. Mas se tiver um paciente muito grave, eu vou atender ele sozinho, você vai ganhar menos. Não tem problema, eu vou dar qualidade no atendimento que eu prestar. E quando eu trabalhava pelo convênio, não fazia diferença. Ele é do convênio, ele é particular. Não, é o meu atendimento. Né? É o meu nome, é o meu conhecimento e é uma pessoa. Eu não vou dar um atendimento menor, porque ela vinha pelo convênio. Mas enfim, voltando pra ele. Aí chegavam os pacientes e era muito engraçado, João, porque eles chegavam assim, olha, eu tenho esclerose múltipla, eu preciso fazer fisioterapia porque o meu médico mandou, mas eu tenho fadiga, então eu não posso fazer exercício. Então você vai com calma. Era esse discurso. Eu tinha uns 4, 5 pacientes lá que vinham com o mesmo discurso. E eu achava estranho, porque assim, na faculdade a gente ouvia um pouquinho de AM, na pós eu ouvia, mas sempre a gente sabe que o contexto da físio é importante, o do exercício. Lógico. E eu ficava
me questionando, nossa, mas por que isso? Por que esse medo tanto? E aí eu comecei a pesquisar e eu via, eu me deparei com alguns estudos mostrando, antigos, né? Mostrando que o exercício físico, por muito tempo, na esclerose múltipla foi proibido. Condenado. Exatamente. Né? Na verdade, eu passei minha faculdade ouvindo isso. Graças ao nosso querido Toff, que é o que descreveu a intolerância ao calor, né? Chama fenômeno de Toff. E ele falou que por conta disso, pela essa intolerância, né? Quando se eleva a temperatura, as conexões elas se diminuem, então a pessoa vai ter aumento dos déficits. E ele acreditava que esse aumento da temperatura podia fazer com que piorasse as lesões, com que piorassem os sintomas, e também se acreditava que ter fadiga piorava a esclerose múltipla. Então, eles tinham muito medo. E aos pouquinhos eu ia ganhando esses pacientes, né, mostrando, vamos devagar, no seu ritmo, você não vai fadigar. E a gente vai fazendo e a gente foi ganhando. Essa foi a minha primeira experiência com paciente de esclerose múltipla. E hoje eu tenho o orgulho de falar que a minha primeira paciente com esclerose múltipla, bati o microfone, não tem desculpa, problema, gente, né? foi mal. Minha primeira paciente com esclerose múltipla, hoje ela é minha paciente dentro da minha comunidade, do Em Movimento. Nossa, que muito legal. Bacana, que bacana. Quando eu vi que ela entrou, eu falei, nossa, que eu mandei mensagem pra ela. Que não acredito você aqui. É muito orgulho de saber disso, né? Que eu não, pude toda tocar. A confiança, né? Exato, que eu pude tocar na vida dela em 2011, que foi isso, né? 2012. E em 2023 ela topou continuar comigo, né? Isso foi muito legal. A gente tá falando aqui sobre esclerose múltipla e a gente parte do pressuposto que todo mundo aqui tá entendendo tudo que a gente tá falando, né? Mas a gente sabe que a gente tem pessoas de outras áreas aqui ouvindo, né? Tem, inclusive, possivelmente pacientes também ouvindo para entender um pouquinho melhor. Mas também nós temos muitos acadêmicos aqui que ouvem o nosso podcast. Até para a gente poder contextualizar, então, melhor o que é, afinal, a tal da esclerose múltipla. Bom, vamos lá. Esclerose múltipla, como eu falei, né, é uma doença neurológica. Ela é uma doença autoimune, crônica, desmielinizante, inflamatória, tem várias classificações. Mas, de modo simples, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Então, por algum motivo, as nossas células de defesa, elas resolvem atacar uma parte do nosso corpo. E no caso da esclerose múltipla, é a bainha de mielina. Para quem não sabe ou não lembra, a bainha de mielina é um revestimento do nosso neurônio, né? Por conta dela, os nossos impulsos nervosos passam mais rápido. Eu gosto de comparar com o fio elétrico, né? E mais especificamente com o fio do iPhone. Quem tem iPhone vai me entender. Eu te entendo, não pelo iPhone, mas pelos cabos. Exatamente. O pessoal vai saber. Vai entender. Por quê? A bainha de mielina é como o plastiquinho que tem no cabo. Se a gente raspa ou quebra o plastiquinho como o cabo do iPhone... Na verdade, ele faz isso espontaneamente. Espontaneamente, do iPhone, né? exato. O que acontece? A informação até passa, até carrega o celular, mas carrega meia boca. Na esclerose múltipla acontece igual. A informação até passa pelo aquele neurônio, mas passa de forma lentificada. E vai aí que vão surgir os sinais, os sintomas e, posteriormente, as sequelas da esclerose múltipla. Então a autoimunidade vai destruir a bainha de mielina. O nosso sistema nervoso pode voltar a construir nela, que a gente chama de remielinização, que é um dos tipos da esclerose múltipla. Ou ele pode só piorando, que é o tipo progressivo. Então, a esclerose múltipla chama esclerose, porque é uma cicatriz endurecida. Então, por causa dessa degeneração da bainha de mielina, forma-se uma cicatriz, o corpo vai lá e cicatriza. E quando ela cicatriza, há um problema. Porque a bainha de mielina é condutora, ela passa. Sim. A cicatriz não. E por conta disso o neurônio acaba morrendo. Então, vai acontecendo ali um tecido fibrótico mesmo? Exato. Ele chama cicatriz endurecida. Se você pôr na tradução, né? Significa esclerose, cicatriz endurecida. Vai ficando duro. E aí não passa mais. E como o corpo entende que não está mais passando, aquele neurônio não é mais funcional, morre. Vai causando um efeito, né, progressivo, como você mesmo falou, uma reação em cadeia. Com certeza. Isso acaba atingindo mais homens e mulheres? Tem uma determinada faixa de idade, algumas características que, né, prévias que isso vai acabar gerando? Sim. A esclerose múltipla ela acontece mais em mulheres, numa proporção de 3:1. 3 mulheres para um homem. E a faixa etária predominante de diagnóstico, ou seja, não é única,
exclusiva, Sim. né? Tem diagnósticos mais cedos e mais tardes, mas é entre os 20 e 40 anos. Então, a esclerose múltipla é a doença neurológica não traumática mais comum em adultos jovens, né? E ainda não há dados consistentes sobre isso, mas percebendo clinicamente, eu e médicos, parceiros que eu converso, a gente tem percebido o número de diagnósticos aumentando pós-pandemia. Então, hoje há muitos diagnósticos. E além disso, né? Mais alguma coisa, alguma correlação específica? A gente sabe que o alto índice de inflamação da própria Covid, ela faz com que desencadeie, pode ser o gatilho para desenvolver uma autoimunidade. Não só a esclerose múltipla, mas outras das doenças autoimunes. E, por exemplo, a gente está vivendo numa seca muito grande, né? Então, a poluição, hábitos de vida, tudo isso, piores, né? Que pioraram com a pandemia, também podem ser gatilhos para desenvolvimento de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Obviamente, eu sei a resposta do que eu vou perguntar, mas muitas pessoas podem não saber e muitas vezes podem confundir pelo termo esclerose, né? Esclerose múltipla é uma variação da esclerose lateral amiotrófica? Elas são correlatas, são totalmente diferentes? Se você puder trazer isso de todo o seu conhecimento da neuro, até para o pessoal poder diferenciar. Não, são doenças totalmente diferentes, né? A esclerose múltipla, como eu disse, ela vai ser uma doença desmielinizante. Ela vai acontecer lá no sistema nervoso central. E como eu estava falando, né, do esclerose e o múltipla, é porque ela tem múltiplas lesões, né? Acontece em múltiplos lugares do sistema nervoso, cérebro e medula. Já quando a gente pensa em ela, né, esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença específica do neurônio motor primário. Então, ela tem uma ligação lá mais perto do nosso músculo. Então, ela tem uma ligação de uma perda de força muito mais progressiva. Por essa confusão, muita gente tem medo de fazer exercícios mais extenuantes para pacientes de esclerose múltipla, porque acha que, como ela que perde, a esclerose múltipla também vai perder. Então, são doenças bem diferentes, né? Mesmo na faixa etária dos acometidos, na progressão da doença. A única coisa que elas têm em comum é essa cicatriz endurecida, por isso que ambas têm esclerose no nome. Começa com esclerose. Exato. E quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas, né, que a pessoa vai percebendo, né, mesmo nessa faixa etária, como você falou, de 20 a 40 anos, que vai acontecendo, e a pessoa, preciso avaliar isso aqui para ver o que pode ser. E como é feito o diagnóstico de fato? Perfeito. O diagnóstico da esclerose múltipla é um diagnóstico de exclusão. Então, muito se acha que vários sintomas podem ser esclerose múltipla, mas eles são subjugados pelos médicos, infelizmente. Então, por exemplo, formigamentos. Falar, é estresse, problema visual, às vezes dores. Hoje tudo é estresse, né? Tudo é estresse, ansiedade. Formigou, ansiedade. Então, o que dificulta e atrasa muito tempo o diagnóstico. Graças a Deus, hoje em dia, com as informações, com o conhecimento das pessoas e dos próprios médicos, o diagnóstico tem sido bem mais rápido. Esses dias eu vi uma palestra de um médico lá do Rio Grande do Sul, Dr. Jefferson Becker. Ele mostrou um gráfico muito interessante, que há alguns anos o diagnóstico da esclerose múltipla ele demorava em média de 5 a 10 anos, e hoje o diagnóstico é fechado em menos de 9 meses. Melhorou bastante, hein? Melhorou muito. Melhorou bastante. Então, conversando com os pacientes, que eu chamo carinhosamente de EMers, cada um tem uma história de diagnóstico. É você que inventou esse nome? Foi. Que legal! Eu achei que já era de uma sociedade, Não, né? Não, eu mesmo. Olha que bom, que bom. É porque, assim, antigamente se falava muito sobre portador de esclerose múltipla. Os esclerosados. Primeiro, portador, já fica esclarecido que portador é errado, não é a forma correta de falar, porque portar significa que você está segurando, que você tem. Então, eu estou portando essa caneca, coloco ela na mesa. Opa, desculpa. Não porto mais. Ninguém consegue falar, não porto mais a esclerose múltipla. Então, portador é um termo errado. Geralmente se usa pessoa ou paciente com esclerose múltipla. Como um portador de deficiência que Exatamente. se usa termos, né? Não tem como você desportar a sua deficiência. Então, é um termo errado. E esclerosados, né? Esclerosados vem muito remete aos idosos que tem
demência, enfim. E é um termo bem pejorativo, né? Nossa tendência... É que quando quem fala, não fala pra identificação, fala realmente de forma pejorativa mesmo. Aí eu queria chamar eles de uma forma diferente. Daí vinha tava naquela época dos Faria Limers. Faria-limers, TikTokers, YouTubers, Instagrammers. Então vamos fazer os Emers. Emers, gente. E aí veio essa. Registra, hein? Tem que registrar. Registra, só. Vamos cortar essa parte pra ninguém ouvir, não ter a ideia de fazer antes. Mas veio e é uma forma carinhosa que eles mesmos gostam, né? Eles já se intitulam como Emers agora. Então, essa onda dos Emers. E eu brinco que os Emers não é qualquer paciente de esclerose múltipla, não. Eles têm que ser motivados e entender que eles conseguem viver bem. Não é essa história de ficar de mimimi. Ai, tô sofrendo, é vitimismo. É difícil ter esclerose múltipla, não é fácil. Mas é possível, sim, viver bem, com qualidade. Também não gosto de usar o termo vida normal, porque eu falo vida de quem é normal. É que nem eu desejar que minha vida voltasse a normal antes de ter minha filha. Não vou voltar. Eric, sua vida é normal? Mais ou menos, né? A minha não é muito normal, a sua é normal? A minha não. Então. A minha vida virou de cabeça pra baixo depois que eu fui mãe. Então, quero voltar ao que eu era antes. Não dá, não tem como, né? Então, e fora que, se a gente entrar num termo filosófico, né, eu, Juliana de hoje, não sou a mesma Juliana de um ano atrás. O tempo não volta. Não volta, eu evoluo. Então, essa história de, eu quero voltar a ser normal, o que é ser normal? Eu sempre questiono isso pra eles. Às vezes é a falta da informação, do conhecimento, né? Do contato, dependendo do profissional com quem a pessoa passou, né? Como você falou, um diagnóstico que levava de 5 a 10 anos, hoje leva 9 meses. Então imagina esse pessoal de antigamente, que cada hora que passava num médico, ou aquele mesmo médico não trazia a informação correta. Fica complicado, né? Sim. Mas você me perguntou do diagnóstico, como ele é feito. Então ele é um diagnóstico de exclusão. Então primeiro vai se excluir todas as coisas que não pode ser. Então, um do diagnóstico que sempre acham que é AVC. Então, adulto, jovem, que paralisou um lado. É AVC. Sim. Então, que às vezes tarda um pouco o diagnóstico, porque para AVC, você pode fazer uma tomografia. Só que para esclerose múltipla, não. A tomografia não é possível ver as lesões da esclerose múltipla. É preciso fazer um exame de ressonância magnética. Então, por custo, às vezes o hospital não vai fazer uma ressonância. Ele vai fazer uma tomografia, vai falar, não é AVC, é outra coisa. Estresse. Estresse, ansiedade. Exato. Então, por isso que demora um pouco. Mas o diagnóstico ele é feito através da clínica. Então, o médico vai observar, muitas vezes, que teve algum sintoma, seja de formigamento visual, motor, urinário, e voltou depois de um tempo. Então, ele vai correlacionando a clínica. Quando ele correlaciona a clínica, ele vai vendo, então acho que vale a pena pedir uma ressonância. Então, ele vai pedir uma ressonância, onde ele vai buscar as lesões, né? Geralmente, a ressonância ela também é feita com contraste para buscar literalmente essas lesões da substância branca. A substância branca é branca por conta da mielina, né? Então, ele vai procurar essas lesões. Além disso, ele é feito o exame de líquor, né? Aquele exame que pega aquela agulha pequenininha, põe entre as vértebras lombares, para analisar esse líquor. Se há questões de desmielinização, e também para excluir outras doenças inflamatórias. E exames de sangue. E às vezes pode fazer um exame, eu sempre esqueço o nome dele, mas é um exame visual que vai ver lá o fundo de olho, o nervo óptico. Então é importante a gente fazer, o médico vai pedir todos esses exames e aí vai fechar o diagnóstico. Qual que é, ou quais são os sintomas então mais clássicos que, de forma geral, que acontece? A esclerose múltipla tem um que me atrai muito nela, que eu gosto muito, é porque ela tem uma variedade muito grande de sintomas. E nenhum Emer é igual ao outro. Eu sempre falo que eu sei que nenhuma doença mas assim, eles são muito diferentes. Eu falo, se tem duas pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, que são diagnosticadas no mesmo dia, muito provavelmente eles são diferentes. A clínica é totalmente diferente. Exatamente. Mas os primeiros sinais que aparecem geralmente são alterações visuais, como a diplopia, ou visão dupla, ou a neurite óptica, eles perdem a visão de um olho. Isso é legal falar, porque geralmente quando é bilateral já tende a ser uma outra doença, que é a neuromielite óptica, por exemplo. Tá? Então, geralmente é de um olho só. É comum formigamentos, dormências, alterações sensoriais, pode ser em uma parte, no hemicorpo, pode ser na face. Então, eles têm essas alterações sensoriais, perda de força, parestesias. Às vezes, eles têm uma paralisia completa. Então, tem muitos pacientes que, durante um surto, vão para a cama, vão para a cadeira de rodas. Mas como a remissão, né, com aquela recuperação da mielina, eles conseguem voltar. Outros sintomas são sintomas urinários,
bexiga neurogênica, urgência urinária, incontinência, até a retenção urinária. Temos alterações de espacidade, de equilíbrio. O que mais? Aí vai entrar alterações cognitivas, alterações humorais, né? Eles têm grande tendência a oscilação muito grande de humor. Enfim. Desregulação térmica. Sim, seria o sintoma de um TOF, né? Ou intolerância ao calor. A fadiga, esqueci dela. Eu tava esperando justamente essa. A fadiga. Porque muitas vezes, né, falou fadiga e esclerose múltipla. Sim. Pensou, é quase como se fossem sinônimos, Sim. né? Realmente são sinônimos, todos vão apresentar fadiga, mas, antes de tudo, o que é, de fato, a fadiga? Então, beleza. Então vamos Porque eu lembro do Jaiminho, lembra do Chaves? Pra evitar a fadiga, eu uso muito ele. Entendeu? Daí, porque associa muito a uma pessoa preguiçosa. Sim. Porque é isso que o Jaiminho era. Sim. Preguiçoso pra entregar as cartinhas lá no Chaves. Sim. Pra quem não assistiu, pra quem é mais jovem aqui, não entregando a nossa idade, né, doutora Gil? Tinha o Chaves, né? O Chaves tinha um personagem lá, o Jaiminho, que era o carteiro, e qualquer coisa ele ficava com preguiça. Eu quero evitar a fadiga. E acho que muitas vezes, acho que no Brasil, principalmente, isso acabou sendo associado. Ficou marcado. Né? A fadiga, o que é então a fadiga? Então vamos por partes. Primeiro, vamos falar da esclerose múltipla, porque a fadiga não é o único sintoma da esclerose múltipla, nem a esclerose múltipla é a única doença que tem fadiga. Uhum. Tá? Mas na esclerose múltipla, a fadiga, ela comete cerca de 80% a 90% dos pacientes, então não são todos. É um dos principais sintomas da esclerose múltipla. E 70% desses pacientes consideram ela o sintoma mais incapacitante da esclerose múltipla. Então é um sintoma bem difícil. E que a gente estava conversando no começo, Sim. né? É muito difícil de entender e saber o que é. Porque, na verdade, até os próprios estudos e os próprios médicos, eles não conseguem definir fadiga. A definição da fadiga foi feita há mais de 100 anos atrás e colocaram no mesmo balaio um monte de coisa. Porque, por exemplo, se você vai na academia e você treina muito o seu músculo, o que ele vai ter no final? Fadiga? Uhum. Na verdade, hoje, se você não sei se acompanha aí os reels, os tiktokers de exercício, né? De Sim. fitness. Daí todos falam, você tem que levar até a falha. E outros falam, tem que levar até a fadiga. Exatamente. Até a fadiga muscular, na última repetição. Exatamente. Então, eu tô cansada, eu tô fadigada. Então, a gente usa esse termo para muitas coisas. Então, é muito difícil você definir exatamente o que é a fadiga. Mas como o consenso, assim, quando a gente fala de esclerose múltipla, define. A fadiga é um cansaço extenuante. E uma coisa que eu gosto de falar é que fadiga é diferente de cansaço. Né? Cansaço, eu falo que você descansou, sentou lá uns 5 minutinhos, tá novo. A fadiga Sim. não é tão rápido, não é tão fácil você se recuperar. Então, a fadiga é um cansaço extenuante, né? Que você fica esgotado mesmo. E ela é desproporcional à atividade que você tá fazendo. Então, um paciente de esclerose múltipla, ele acorda fadigado. Peraí, você acordou, você que tá dormindo. E aí, quando você acorda, você tá cansado? Algo de errado não tá certo aí, né? Sim. O fato, sei lá, de levantar ou fazer uma atividade manual, sei lá, de almoçar, escovar o dente já é o suficiente. Sim. Pode ser o suficiente. Pode ser o suficiente. E às vezes, fiz 5 minutos de bike. Já tive pacientes que fizeram 5 minutos de bike e falaram, nossa, eu não consegui andar pra voltar pra casa. Eu já tive experiência com um paciente meu e foi por conta dele, eu sempre conto essa história, que eu resolvi estudar, entender mais fadiga. Eu estava atendendo ele domiciliar, na academia do prédio. E como a gente disse, paciente de esclerose múltipla tem intolerância ao calor. Ou seja, no calor ele apresenta mais sintomas, mas isso não quer dizer que ele vai piorar a lesão. Os sintomas que ele já tem vão ficar piores. Se ele tem fadiga, vai piorar a fadiga. Ponto. Certo. Mas isso não vai piorar a lesão, não vai piorar a esclerose múltipla, nada. Não é só desconfortável. Evoluir, não vai progredir. Não vai piorar as lesões no cérebro. Não tem nada correlacionado, mas é desagradável, não é gostoso você sentir isso. Então, nesse calor que a gente tá vivendo aqui, os pacientes de esclerose múltipla sofrem muito. Mas enfim, eu estava com o meu paciente lá na academia e eu esqueci de ligar o ar-condicionado. E ele é aquele empolgadão que gosta, e minhas terapias não são fáceis. Eu gosto de pegar pesado, mesmo porque eu sei que para cuidar do paciente, mais ou menos. A gente precisa de uma intensidade de moderada alta, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Então, eu tava lá, malhando meu paciente. E no final, eu falei, bom, vamos voltar para casa. Aí, ele sentou e falou assim, Gil, eu não consigo levantar. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E eu literalmente carreguei ele até a casa dele, deixei ele deitado e ele passou o dia lá.
E aí, quando eu vi realmente aos meus olhos o que era fadiga, o que ele estava passando, isso não é igual para todo mundo, é a fadiga dele. Eu falei, eu não posso deixar mais isso acontecer com ele e com nenhum paciente. Aí eu fui entender e mergulhar mais nesse mundo da fadiga e o que os pacientes podem fazer de fato para melhorar. Dá para curar a fadiga? Não, ela vai estar sempre lá. Mas dá para conviver melhor com a fadiga. E tem estratégias para poder diminuir, além de ligar o ar-condicionado no próximo atendimento? Tem muitas estratégias. E um dos principais fatores que melhora a fadiga é o exercício físico. Como assim? Fazer exercício para melhorar a fadiga? Não faz sentido? Sim. Tô sendo irônico, tá, galera? Pra quem tá ouvindo aqui, não tá vendo meu rosto, tô sendo irônico, tá? Mas é isso, os pacientes aí falam, mas eu sinto fadiga, como eu vou fazer exercício? Vai fazer exercício. Não precisa fazer exercício no momento da fadiga. A gente sabe que hoje os médicos estão melhorando também essa parte de comunicação, porque muitas vezes o paciente, você já até comentou sobre isso, o paciente já chega com um monte de compreensões, né, vindas do médico, como por exemplo, não faça exercício, não faça atendimento fisioterapêutico, porque isso vai piorar a fadiga. Como que você conversa para poder explicar, não só para o paciente, mas para a família, para mostrar que essa é, talvez no caso dele, a melhor alternativa, fazer exercício? Eu já vou mostrando os benefícios que o exercício pode ter, na verdade, né? Se a gente for pensar em termos gerais, né? Através do exercício, você vai ter a neuroplasticidade, né? Através do exercício, você vai ter liberação de neurotransmissores que vai diminuir a sua dor, vai te dar mais bem-estar. Através do exercício, você vai melhorar a sua força, você vai conseguir andar melhor, melhorar seu equilíbrio, você vai ter mais qualidade. Eu vou mostrando isso para os pacientes. Às vezes eu trago até papers, vou mostrando. No estudo tá mostrando essa aqui, isso aqui. Você senta com ele ali e faz uma... Não, eu vou mostrando, não tão assim, né? Olha aqui. Mas eu vou trazendo esses dados científicos mostrando que, sim, precisa, né? Você precisa fazer, já tá comprovado. Antigamente, sim, achava isso, mas hoje não mais, né? E você falou dos médicos, muito bom agora, os médicos já estão entendendo, mas a gente ainda sofre. Eu recebo ainda mensagem no meu Instagram falando... Imagino. Ou nos grupos de WhatsApp que eu faço parte de pacientes, às vezes me marcam, o paciente fala assim, o médico falou que eu não preciso fazer físio, só academia basta. Aí eu respiro profundamente e falo, você não precisa do seu médico pra você buscar fisioterapia. Mas isso é uma dúvida muito comum, porque eles acham assim, fisioterapia, pilates e academia são a mesma coisa. São sinônimos, são graus diferentes, né? Eu falo, não, eles não são concorrentes, eles são complementares, não é físio ou academia, é físio e academia, é físio e pilates, né? A visão que até o próprio físio vai ter no pilates é diferente do físio neurológico, que é diferente do educador físico que vai estar na academia, no crossfit ou qualquer que seja o esporte ou atividade que você vai fazer. Então, tem que fazer os dois. E grãozinho a grãozinho os médicos estão entendendo isso. Mas ainda me dói um pouco, eu vou muito a congressos médicos e a congressos de esclerose múltipla, que são muito poucos os profissionais da físio que vão a esses congressos. Né, o último que teve foi o Bactrins, é um congresso brasileiro de esclerose múltipla e neuromielite óptica, acontece todo ano. E era eu e mais uma físio. Só. É muito pouco. É muito pouco. E nesses congressos, assim, a gente ainda não tem espaço. No ano passado, eles... Eu ia falar, cadê a doutora Giola Ferreiro palestrando para todo mundo? No ano passado, eles tiveram um espaço, um simpósio multidisciplinar, que foi no final do congresso, no sábado de tarde. Quem ficou lá? Meia dúzia de pessoas. Então, ainda temos que ganhar muito espaço. Os neurologistas entendem, mas eles ainda não sabem a diferença de atividade física para exercício físico. Eles não sabem a diferença que o Pilates não é a mesma coisa que uma fisioterapia neurológica. Muitos falam, tem que fazer fisioterapia. Mas qual? Fisiomotora, fisiorespiratória, assim que normalmente eles vão encarar. Eles falam fisioterapia. Fisioterapia é qualquer um. E eu sempre brinco, né? Nós que somos profissionais, a gente entende que a físio cada um tem seu lugar. Mas quando eu vou dar palestra e falar pro pessoal, pros EMs, pros pacientes, até para outros profissionais, eu sempre coloco que eu falo assim, quando você pensa em fisioterapia, o que você pensa? E geralmente eles vão pensar na fisioterapia ortopédica, ou pior ainda, eles vão pensar na fisioterapia de convênio, né? O choquinho. Também, exatamente. E aí eu mostro que não, você não gosta de fazer fisioterapia, você não entende o que é fisioterapia, porque você coloca a fisioterapia tudo no mesmo saco.
E não, a gente tem fisioterapia, né, especialidades de acordo com cada... Mesma especialidade médica, né? Eu falo, tem ginecologista, tem fisiopélvico. Neurológico, neurologista. E eu vou fazendo esse link para eles entenderem que não, você tem que procurar o fisioterapeuta certo para te ajudar, não é qualquer um. Nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre faço uma reflexão para a galera que está assistindo, né? Eu falo assim, pensando nos seus pais, irmãos, filhos e pessoas bem próximas, talvez avós, no máximo primos, sabem que vocês são fisioterapeutas? Sabem. Beleza. Daí eu pergunto de novo, as mesmas pessoas sabem o que é fisioterapia? A pessoa já toma um choque. Como assim? É verdade. Talvez eles não saibam exatamente o que é fisioterapia. Daí eu falo, eles sabem as 16 áreas de especialização da fisioterapia, mas suas subespecialidades, procedimentos e condutas que nós temos. Daí todo mundo não sabe. Aonde que está o grande problema? Talvez a gente que não está comunicando da forma correta, nem para dentro. Imagina então a pessoa que vem de fora, né? A gente precisa ainda evoluir muito nessa questão de comunicação, né? Com certeza. E eu recebo muitos pacientes, a gente estava conversando sobre isso, de falar, você faz fisioterapia? Faço. Você faz fisioterapia especializada? Você faz fisioterapia neurológica? Não, nem sabia que existia. Então, o próprio médico já sai do médico, ele não informando o paciente que ele tem que procurar uma fisioterapia especializada. E faz diferença. Às vezes eu ouço dos nossos pacientes, mas Gil, eu nunca fiz isso. Me colocavam para pedalar, só fazer bike. Ou, o profissional tinha medo de me passar exercício. Teve uma discussão, foi discussão de um pré-congresso, para você ter uma ideia. Se podia ou não fazer fortalecimento muscular em paciente de esclerose múltipla. Ô, louco. Você entendeu? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão confundindo as bolas. Pode e deve, não pode ter medo de fazer fortalecimento no paciente de esclerose múltipla. Se você não fortalece, ele vai ficar cada vez pior. Vamos lá. Vou falar que eu aprendi muito isso no perfil doutora Gil Ferreira. Não, de verdade. Fico feliz saber disso. De verdade, porque a gente, depois que sai da faculdade, e eu tive, não um conhecimento errado, mas era o que era abordado à época, né? Muito equivocado. Então, com o passar do tempo, onde a gente começa a buscar essas primeiras referências? E você, pelo menos até onde eu sei que eu acompanho como fisioterapeuta, talvez a única ou uma das poucas que falam propriamente de esclerose múltipla. Né? No Brasil, eu sou uma das poucas, assim, que se define como fisioterapeuta especializado em esclerose múltipla. Esclerose múltipla, né? É difícil de achar, porque, como você falou, o pessoal já não vai nos congressos, não busca referências, fica mais difícil do pessoal se aprofundar. Com nessa certeza. área, né? E ainda fica com aqueles papers antigos que vai falar que, não, cuidado com exercício, né? Então, não, já evoluiu muito, né, nesse assunto. Fiz até quando eu estava contando pro Dr. João que eu fui dar palestra para colegas de educação física, falando sobre esclerose múltipla, tratamento. E até fiz um levantamento que até 1980 tinha pouquíssimos estudos sobre exercício físico e esclerose múltipla. E de 1980 até 2024 cresceu muito, e de 2010 em diante teve um boom. Se você joga na PubMed, façam esse teste. e verifica naquele gráficozinho que fica do lado, sabe? Sim. Dá uma olhada. É um boom, assim, bizarro, que a partir de 2010 cresceu tanto o estudo sobre exercício físico na esclerose múltipla. Até porque os diagnósticos também melhoraram, né? Total. Cresceram. Mas, assim, você falou dos benefícios dos exercícios, tudo que isso vai trazer de bom para o paciente, para o EMER. Ó, aprender a falar o EMER. Para os EMERs, mas falando da fisioterapia em si, porque a gente tem, como a gente já falou aqui, a fisioterapia é uma profissão, não é um procedimento. Com certeza. Né? Então o paciente não faz fisioterapia, ele passa por um procedimento, um atendimento, uma consulta fisioterapêutica. Acredito que existem muito mais recursos além do próprio exercício, né? Sim. Como foi citado. O quão a fisioterapia é benéfica e quais outros recursos ou técnicas, é lógico que vai variar de paciente a paciente, mas de forma geral, o que também dá para ser implementado junto aos pacientes? É muito bom você falar isso. Eu falei do Pilates, né? Eu sou uma fisio neurológica meio diferentona. Pilateira? Eu sou pilateira. Eu uso base do Pilates para tratar os meus pacientes. E não só disso, né? Eu uma vez fiz um curso e ele falava assim que nós somos como os pedreiros americanos que tem aquele cinto de utilidade, sabe? Que tem tudo, né? E aí cada curso que a gente faz é um bolsinho novo no nosso cinto. É o cinto do Batman. É mais ou menos. Se o Ricardo tivesse aqui, ele ia falar isso, né? Ele quer o cinto do Batman. Então a gente tem o cinto do Batman em cada curso novo, cada nova experiência, a gente vai pondo naquele cinto.
E eu falo que eu sou uma física meio diferentona neurológica, porque eu não fiquei só nos conhecimentos neurológicos. Eu vou buscar, quero fazer mobilização neural, vou fazer mobilização neural, vou fazer mobilização articular, fiz o Pilates, né? Eu fiz o curso em 2013. 2013, eu falei pro professor, eu quero pôr um paciente de AVC de gato aí fazendo exercício no Cadillac. Ele falou, você tá maluca? Mas como assim? Entendeu? E então eu tive essa possibilidade de trazer essas outras gamas para os meus pacientes. Mas, de um modo geral, a gente tem muita implementação de tecnologias, né? Inclusive, meu mestrado foi nisso, a utilização de realidade virtual em pacientes de esclerose múltipla. E é bem interessante como hoje tem disponível, né, no próprio grupo de pesquisa, que é o Pater, lá da USP. A gente tem um jogo que chama Movie Hero, que a gente é semelhante ao Guitar Hero, sim. Adoro. Nossa, que saudades do Guitar Hero. Então, depois põe no Google Movie Hero, você vai ver, vai ser legal. E você pode usar com paciente, e os pacientes de esclerose múltipla gostam muito. Um paciente crônico vai ficar a vida inteira fazendo fisioterapia, às vezes cansa fazer, né? Outro ponto que eu trago muito nas minhas terapias é conhecimentos de aprendizagem motora, né? Uma das minhas especializações foi em aprendizagem motora, que eu senti falta. Alô, galera das faculdades, vamos falar sobre aprendizagem motora na faculdade, né? Necessário. Eu fui estudar com o pessoal Quer da dizer, educação tanta física. coisa está sendo necessária ultimamente nas graduações. Inclusive, vocês que não assistiram, o episódio 66 é justamente sobre, né, os desafios das graduações no Brasil, que tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas eu fui estudar com o pessoal da educação física para entender como a gente aprende, como a gente reaprende. A gente vê isso muito superficialmente na faculdade. Então, eu trago esses conceitos dentro da minha terapia. E hoje em dia, além disso, né, da realidade virtual, eu faço como atendimento, né, forma de atendimento, né, que é a fisioterapia online, que eu também utilizo, a tecnologia. E hoje em dia, né, você falou, tá aqui, já gravou episódio sobre isso, que é muito interessante, que é a neuromodulação não invasiva. Que eu falo que é um intensificador de resultados dentro do procedimento de fisioterapia. Não, vamos pincelar isso daí, Tá pelo menos. Vamos pincelar isso daí. Porque mal. toda vez que a gente falou sobre neuromodulação aqui aqui no podcast, nos episódios, foram em 2 específicos, mas não falamos na esclerose múltipla, né? Como que isso aí, então, vai influenciar? E também dar uma breve explicação, porque quem não assistiu os episódios, o que é a neuromodulação? Já fica a dica, mas vai aprender um pouquinho aqui também. A neuromodulação é uma forma da gente intensificar o estímulo naquela região do cérebro ou da medula, dando um estímulo naquele neurônio. Então, eu vou fazer com que passe mais impulsos nervosos naquele neurônio e para que ele se module e, por exemplo, surja mais canais para liberação de neurotransmissores. Né? Pensando nos pacientes neurológicos, na grande maioria a gente vai querer estimular aquela região que vai ficar diminuída. Então, ela pode ser elétrica com a ETCC ou magnética com a EMT. E nosso objetivo é realmente estimular. Então, nosso objetivo máximo com a neuromodulação é promover a neuroplasticidade. É fazer com que aquela área volte a ser funcional ou que a gente favoreça com que outras áreas assumam aquela parte. Então, através dessa corrente elétrica, sendo elétrica contínua, ou DTCC ou magnética, a gente vai fazer com que ative melhor a área motora, ative melhor a parte medular das questões urinárias, de área motora de membro inferior, de superior. A gente consegue promover maior aprendizagem motora com estímulos de cerebelo, por exemplo. Então, como eu disse, é um potencializador. Não é mágica. Né? Quantos atendimentos ou sessões que seriam necessárias? A gente começa com uma fase de indução. Né? A gente fala de 10 até 30, depende muito do paciente, da resposta dele. E depois ele vai fazer uma fase que ele vai desmamando, de manutenção. Mas isso é por dia? Qual a frequência semanal, talvez, ou mensal? Quando a gente está na fase de indução, a gente faz sessões todos os dias, tirando o final de semana, 5 vezes na semana. Existem protocolos que falam que você pode fazer 2 vezes por dia. Só que paciente de esclerose múltipla não é recomendado, por conta da fadiga. Ah, sim. Né? Se você pensa que nosso cérebro é o órgão que mais gasta energia. Se você está dando uma porrada de estímulo nele, ele vai gastar mais energia. Tanto que os pacientes que fazem neuromodulação, geralmente depois eles sentem mais fome e eles dormem muito bem. Porque cansa, né? Cansa muito. Sim. Então, a gente
tem utilizado, tem evidência científica, né? Então, para esclerose múltipla, que já tem evidência na redução da espasticidade, na redução da fadiga e nas questões urinárias e na depressão. Ótimo. Então, e além disso, a gente pensar na neurofisiologia, ainda estão se vindo muitos estudos sobre neuromodulação agora, né? Então, nos últimos 5 anos... Agora tá tendo esse boom, né? Nesses últimos 5 anos tem crescido. Mas se a gente pensar na melhora motora de membro inferior, melhora de marcha, melhora de equilíbrio, tem sido muito grande. Então, tem sido uma alternativa muito legal para esses pacientes que muitas vezes, por aquela história de 10 anos atrás, de acreditar que o exercício era ruim, que não tinham tratamento, né? Que ficavam ao léu, ficavam deixados de lado numa cadeira, parados, sem fazer exercício, tem uma possibilidade maior de recuperação, né? E um detalhe, a neuromodulação sozinha não faz verão, eu falo. É lógico, né? Não, como você falou, não é milagre, né? Não é milagre, ela tem que ser associada com o exercício. Se você faz, por exemplo, a elétrica, né, ela não despolariza o neurônio. Ela chega perto da despolarização, ela facilita. Só que para aquele neurônio ser despolarizado, eu preciso estar com o exercício junto. E, se a gente pensa na magnética, que é mais potente, ela tem o poder de despolarizar, eu preciso do exercício para otimizar aquela aprendizagem motora que ela gerou. Né? Então, eu abri espaço, aí eu preciso treinar. Por quê? Para o paciente aprender aquele movimento da forma correta. Internalizar aquele movimento. Exatamente. E a gente sabe que, quer dizer, sabe. Na verdade, o que eu quero te perguntar agora é que a gente, às vezes, presencia com alguns pacientes, mas eu também vou correlacionar com algumas coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores e que já aconteceu com você. Acho que com praticamente qualquer doença neurodegenerativa, o próprio paciente e os familiares, de forma geral, ficam mais desmotivados, ficam tristes, ficam chateados com aquela condição. Muitas vezes, que nem você falou, de 20 a 40 anos de idade, então muito jovem já presencia, vivencia, aliás, um momento difícil da vida, né? Mas como você mesmo já disse, dá para viver bem, de alguma forma, com tudo isso. E como a fisioterapia, ou na verdade até o seu trabalho com outros profissionais, podem facilitar esse momento, né, da vida? Quer dizer, a vida, não é mais um momento só, vai ser a vida de uma pessoa. Mas também, eu sei que uma das suas formas de contagiar a galera, né, os seus pacientes, os Zemmers, é com os seus sorrisos, com a sua alegria. A gente vê você fazendo atendimentos, ou você mostrando também informações na internet, e daí vem alguns haters falando que não dá pra ser feliz, não dá pra sorrir, falando de algo tão triste, de algo tão pesado, sério, tão pesado, né? Como é, então, essa relação com os pacientes, de manter uma certa motivação para eles passarem isso de uma forma melhor? Se existe algum profissional, talvez um psicólogo, ou como que você aborda tudo isso? E conta também um pouquinho pra gente nessas redes sociais, como é que é essa abordagem dos haters aí, como que você reage? Beleza, então vamos lá. Em relação do paciente, família, eu acho que, além da físio, o melhor caminho é o conhecimento. Eu gosto de usar essa frase, que você só consegue lutar contra o dragão quando você conhece ele. Fica mais fácil se eu conheço o dragão que eu tô lutando, né? Se eu não conheço, ele vai ficar muito grande na minha frente. Então, eu preciso conhecer esse dragão para lutar. Então, quanto mais o paciente tem conhecimento, ele entende que é esclerose múltipla, ele entende o sintoma, ele entende como aquele sintoma reage nele. Eu falo que um dos pilares, né, além da físio, do tratamento e da medicação, é o autoconhecimento. O paciente tem que entender como que funciona a fadiga para ele. Como que é o problema urinário dele? Como é a alteração visual dele? Então, não é a informação geral do Google, é aquela coisa específica dele. Não, eu sei que existe, formigamento. Mas como é o seu formigamento? Quando ele aparece? Quando ele piora? Como é a sua fadiga? Eu sempre questiono, eu falo para meus pacientes fazerem diário de fadiga, do dia. Porque eles vão começar a correlacionar, tipo, nossa, quando eu fico estressada, a minha fadiga piora muito. Quando eu limpo a casa, a minha fadiga que vem. Então, eles vão começar a ter consciência do que acontece com eles. Sim. Então, isso faz muita diferença no tratamento e até para se motivar. Porque eles... É difícil. Gente, imagina vocês. Que vocês têm mais ou menos ao redor da cidade, você sentou na frente do médico, você tá sentindo um montão de coisa estranha, sua perna falhou, você não tá enxergando direito, você tá perdendo xixi, tá formigando, você tá andando que nem bêbado. E aí, você senta na frente do médico, ele olha pra sua cara e fala, você tem esclerose múltipla. O nome é feio. Muitas vezes você nunca ouviu falar nisso.
Qual a sua reação? Você fica com medo, você fala, vou morrer disso, vou ficar na cadeira de roda, o que vai acontecer? Qual é o meu futuro? Exato. E aí, lógico, toda doença crônica tem uma fase de luto, né? O que vai passar comigo? O que vai acontecer? Mas quando você começa a se informar, não se informar vendo as tragédias que acontecem, né, com os pacientes, mas se informar o que é aquilo, como é que eu posso fazer? Teve gente que melhorou? Se teve, opa, eu tenho chance, né? Alguém já passou por isso. Então, trazer essa informação. Para a família, é muito mais difícil. Por quê? Eles não estão vendo. A grande maioria dos sintomas da esclerose múltipla a gente chama de invisíveis. Tô aqui na frente do João, vamos supor que o João tem EM, vamos bater na madeira pra ele, né? Ô, Eric, o Eric sabe disso. Toda vez que a gente tá falando uma doença, eles matam eu ou o Ricardo, né? Meu Deus, não, bate bastante na madeira aqui. Não vamos ter isso aí, não. Mas vamos supor que você tem o diagnóstico. Eu até esqueci o que eu ia falar. Supondo-se que eu tenha a esclerose múltipla. Então, eu perdi essa parte, mas também, vamos lá. Tá. Se você tenha, você vai ter... A gente tava falando da família, em relação à família. Você vai ter que entender o que você tá passando. Ah, me lembrei. Você tem esclerose múltipla. Vamos supor que você tá fadigado. Eu tô te olhando? Eu não sei se você tá fadigado ou não. Não tá escrito tô fadigado. Pra contextualizar, a família tá olhando pra mim que tô com os problemas aqui. Sim. Mas eu não consigo olhar pra você e falar, ele tá com cara que tá fadigado. Ele tá com cara que tem problema no equilíbrio. No equilíbrio é visual, mas... ele tem intolerância ao calor, ele tá sofrendo mais do que eu nesse calor que tá fazendo. Não consigo olhar e ver. Pra família é muito difícil entender. E aí vem aquelas frases do Jaiminho. Isso é preguiça. Os pacientes, né, os EMers, eles ouvem muito... isso é coisa da cabeça dela. Sim, ele tá exagerando. Tá exagerando. Tá hipervalorizando o sintoma. Como é? Você é muito jovem pra ter isso. Exato. Eu também tenho esses problemas, a pessoa fala. Então é difícil muito da família ver. E uma dica que eu dou, né, pros meus pacientes é falar, tenta achar uma forma do seu familiar vivenciar, né, o que você tá passando. Mostra o que você tá passando. E uma possibilidade que teve agora nesse agosto laranja, para quem não sabe, agosto é um mês de conscientização da esclerose múltipla. É por isso que o nosso cenário aqui está com fundo laranja. Tá muito lindo. Algumas empresas, né, como farmacêuticas, fazem vivências, né? A Merck trouxe a Casa da Esclerose Múltipla, foi lá no Shopping Dourado esse ano, e ela traz experiências para as pessoas, os familiares, e para quem não tem esclerose múltipla, e mesmo para quem tem, poder vivenciar alguns sintomas. Sim. O que é sentir tontura? O que é sentir fraqueza muscular? Então eles põem umas panelas pesadas. Então você vai pegar a panela, nossa, tá muito pesado. Vai abrir uma gaveta, tá difícil. Eles conseguirem simular num espelho a neurite óptica, fica meio embaçado. A espacidade na hora de digitar, a confusão mental, né? E até eu estava contando para o João que teve no ano passado, eu, por trabalhar muito na área, já tenho muitos amigos, pacientes, né? E eu tenho minha parceira, né? Inclusive a gente tem um podcast falando sobre esclerose múltipla, que é o Desesclerosando. É isso que eu ia falar, já deixa aí aonde encontrar. Procura a gente lá no Spotify, a gente não tá em tantos lugares, no YouTube, no Spotify, no Deezer, eu acho que a gente também tá, e na Apple. Mas procura lá Desesclerosando, a gente traz histórias de EMers, né? Que mostrando que é possível viver bem. Então. Já dando a dica, Amazon Music e Castbox, você põe tudo no Spotify, vai tudo para os outros vou automaticamente. Fazer isso. É só fazer lá a integração. Sim, chefe, vou aprender a fazer isso. Mas a gente traz histórias de EMers e mostra que é possível viver bem. A gente já trouxe histórias incríveis lá, tem um ultramaratonista de esclerose múltipla. Ultramaratonista. Corre mais de 120 quilômetros. Hoje eu morri pra fazer 7, Eric. Uhum. Hoje eu morri pra fazer 7. Imagina, 120 você falou? Uhum. Rapaz do céu. Eu faço isso no mês. É muito legal. Então a gente tem muitas histórias de enfermeiras que tem esclerose múltipla, de uma moça de uma senhora que já é vó e usou a arte para conseguir se cuidar, de uma amiga nossa que também tem EM e ela tá começando a correr, então ela tá fazendo seus primeiros, agora, na época ela tava fazendo os 5, tava indo pros 10, ela já tá nos 15. Uau! Então, quantas histórias lindas a gente tem de pessoas que têm esclerose múltipla e podem viver bem, e vem muitas mais por aí, né? Tem alguma história que te marcou nesse meio do caminho? Eu vou te contar da minha amiga, que eu tava contando dela, né, que é a Bia. A Bia é Nutri e ela tem EM desde os
13 anos. Se eu estiver errada, Bia me perdoa. Desde os Mas 13, era bem adolescente. novinha. Adolescente, ela era novinha. E a mãe sempre tinha essa relação. É preguiça e tal. E ela foi na casa do ano passado e tinha uma atividade que era uma bike, aquelas mini bike que a gente usa em atendimento domiciliar, só que ela tava com muita resistência. E era para simular fadiga. E depois que a mãe pedalou, ela levantou chorando, foi até a Bia e abraçou e falou assim: agora eu entendo o que você passava. Desculpa por todas as vezes que eu te chamei de preguiçosa. Até me arrepia contar essa história, ela sabe disso. Mas o quanto é importante, né, a família saber disso. E você falou que tem algumas histórias que me marcaram. Tem muitas, na verdade, né? Eu falo, já recebi, já cuidei de mais de 1.000 membros da minha vida, na minha empresa, na Balance, né, que é meu consultório. Mas no meu início, né, eu falei que eu conheci no convênio, e comecei, mas onde eu me apaixonei real pela esclerose múltipla foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na ABEM. Para quem não sabe, a ABEM é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E lá eu tive uma imersão na esclerose múltipla. Né? E eu fui entendendo e sabendo, uau, quanta coisa a gente consegue fazer com a fisioterapia. Como a gente consegue mudar a vida de alguém com a fisioterapia. E lá eu tive a oportunidade de atender um senhor. Ele já estava numa cadeira motorizada e fazia anos que ele não ficava de pé. Eu perguntei para ele, qual é o seu sonho? Porque, na verdade, quando eu faço avaliação, eu não pergunto qual a sua queixa principal. Eu pergunto para o meu paciente qual o sonho dele. Porque eu falo que nós somos realizadores de sonhos, somos mediadores de sonhos. Eu tenho um viés meio filosófico na minha vida, mas eu acredito nisso. Se a gente parar para analisar, a gente que normalmente estamos mais tempo ali convivendo com eles, né? Eu falo, qual é o seu sonho? Ele falou assim, ficar de pé de novo. E daí lá tinha uma prancha ortostática, eu falei, vou organizar isso. Não prometi, mas eu falei, vou tentar. Uhum. E ele era um senhor alto, mais alto, eu sou alta, ele era mais alto que eu, ele era pesado. Aí eu atendia sozinha. Aí eu organizei com a segurança lá da BEM e eu coloquei ele chegou e falei assim, hoje é o seu dia que você vai ficar de pé. Então eu coloquei ele na prancha, né, fui todo aquele cuidado e eu coloquei um espelho na frente dele. E aí ele começou a chorar e falou assim, nossa, muito obrigada. Ninguém tinha me ouvido e visto a necessidade de me colocar de pé. Obrigada por ter me causado gerado essa emoção. E ele chorando, foi assim, emocionante. E aí eu entendi, né? Eu já sabia do poder da fisioterapia, mas como às vezes as nossas pequenas ações, o pequeno cuidado de você ouvir, ter empatia com o paciente, você pode transformar o dia dele. Você não precisa fazer algo mirabolante. Mas só de você ouvir e poder ir proporcionar isso para ele já é incrível. Não é só o dia, né? Você transforma uma semana, um mês ou até uma vida, né? Sim. Que é como você falou, muitas vezes a família, pessoas próximas desdenham disso tudo e quando você encontra alguém que te dá aquele apoio, sim, que tem aquela empatia e você é muito assim. Sim. Né? Vendo também todos os seus vídeos, todos os históricos que você já trouxe pra gente aqui. Mas eu quero trazer agora uma outra parte também. A gente falou da neuromodulação, né? Falamos de coisas específicas também da fisioterapia. Mas uma coisa que eu sempre... Olha só quem chegou, rapaz! Dá um tchauzinho aqui na câmera antes de entrar ou já vai entrar direto? Olha só quem tá aqui. Olha só, chegou. Tá nos acréscimos do segundo tempo, mas tá tudo bem. Fica tranquilo. Ricardo, foi Juliana. Prazer te conhecer. Ricardo. Foi um prazer saber quem você é. Valeu. Cadê o microfone? O microfone tá aqui, ó. Quero me explicar pra população. É o seguinte. Mas você vai ficar segurando o terno mesmo? Que eu não tô te pendurando. Tudo bem? E aí, mano? Seguinte, galera. Pra essa aula. Pra essa câmera. Não, acho que ele focou muito em você. Não, tá. Aí, tá vendo? Aí. É lá? Entendi. É o seguinte. Eu tava gravando aula pra medicina da dor. Pra pós. A aula é das 9 da manhã às 6 da tarde. Várias aulas. Cara, deu problema no estúdio. Tipo, muitas vezes. Você não gravou aqui, deu nisso. Não, você não tem ideia. O número é que precisava de maca, esteira, balde de gelo, todos os processos lá. Precisa ser dentro de um simulador. Assim, ombro. Cara, eu comecei a gravar ombro, tipo, 4 vezes seguidas. Depois que eu falei, tipo, 15 minutos, não tem problema. A quinta vez, eu não sei, eu me senti, sabe quando você... Eu não sabia o que eu falava, loucura, galera. Aí eu peguei o metrozaço,
né? Que eu vi que ia ser mais rápido. Vim com isso aqui pendurado, comendo a marmita no metrô. Que delícia! Meu Deus, pra Senão manter não o manter o bíceps, shape, né? né? Mas os caras pegaram um modelo gigante lá. Eu falei, vai destoar meu braço. Pô, eu trouxe o whey hoje, hein? Trouxe o whey? Novidade, E aí foi hein? por isso que eu me atrasei, que eu pedi desculpa. Tá perdoado. Eu tinha até pensado em uma série de coisas pra saber sobre esclerose. Eu acho que eu já perguntei todas. Múltiplas, e é isso, eu tô aqui, entendeu? Depois você assiste. Entrei, é. E o próximo convidado, o André, que tava na escadinha ali do lado, porque ele achou que não tinha essa sala. E é isso, galera. Obrigado pela participação de todos. Vamos lá, só vou assistir agora. Não, mas vamos continuar. Mas se você quiser guardar rapidinho e voltar... Vai lá. Pendura isso aí em algum lugar. Ficar segurando aí, ó. Brooksfield, hein? Ó, foi tão doideira que eu me senti tipo o Rick Mori, manja? Ai, meu Eu Deus. não peguei a referência. Você nem chegou, Aqui, ó. cara. Ah, tá, já vi. Você já tá colocando a meia pra cima. Tá, eu vou te falar, eu não assisti ainda. Você tá louco. João, por isso que seu nome não será lembrado. Desde que eu conheço o Ricardo, ele fala pra eu assistir esse tal de Rick and Morty. Eu conheço a carinha, mas também não assisti. Mas... Eu conheço o rosto, o bichinho, né? O desenho, mas Sim. nunca vi. Enquanto o Ricardo vai se arrumando ali, então eu tava falando das inovações, né? Além da neuromodulação, que a gente já conversou e você já explicou melhor sobre, existem algum outro tipo de tecnologia ou algum outro avanço recente da fisioterapia em relação à esclerose? E também eu queria saber sobre fisioterapia aquática, né? Se alguma coisa relacionada também pode auxiliar aí o processo, dependendo do caso do paciente, que já vi vários utilizando aí de piscinas, etc. Então, como eu disse, a realidade virtual vem muito nesse meio da físio, atuando com pacientes neurológicos e de esclerose múltipla, né? Realidade imersiva, não imersiva, enfim. Trazendo motivação, né? Como a gente disse, o paciente fica muito tempo em terapia e às vezes alguns profissionais acabam perdendo um pouco o que eu faço. E aí você usar a mão da realidade virtual é uma boa alternativa para você treinar situações de vida real ou treinar realmente de uma forma divertida, né? Então é uma forma muito bacana. E eu, particularmente, pós-pandemia, o que eu tenho utilizado muito com meus pacientes de esclerose múltipla é o atendimento online. Né? Então, antes a gente não era permitido fazer isso, né? Mas com a pandemia, a telereabilitação veio com tudo e que foi que salvou grande parte dos meus pacientes. Até hoje, quando eu vou fazer avaliação ou conversar com algum paciente de EM, eles falam assim, porque a pandemia cagou tudo, eles falam assim. Depois da pandemia eu fiquei muito pior. Por quê? Eles são pacientes de doença autoimune. Eles tomam reguladores de sistema imunológico. Alguns fazem terapias que zeram a imunidade e tem que restartar. Então, eles não podem ter contato com esses vírus. Enfim, eles ficaram reclusos. Só que eles ficaram reclusos deitados na cama assistindo Netflix, né? Gostosinho. E a fisioterapia online veio para isso, né? Para mostrar que eles podem fazer. Hoje eu tenho, tanto no individual quanto na minha comunidade, que é o Em Movimento, eu tenho pacientes do Brasil e de fora. Tenho paciente de Portugal, dos Estados Unidos, enfim, até na Balance a gente atende pacientes de todas as áreas, de todas as regiões. Sim. Por quê? É difícil achar profissional especializado em fisioterapia neurológica e que entenda de esclerose múltipla. Isso que Em São Paulo, imagina no interior do Amazonas, onde eu tenho paciente, no Maranhão, no interior do Rio Grande do Sul. Não tem, eles não entendem. Então, é uma forma da gente poder atender, ajudar cada vez mais pessoas. Era justamente isso que eu ia perguntar, você acabou já falando tudo, né? Da importância, né? Da telereabilitação, nem esse é o termo correto, né? Teleconsulta. Telereabilitação é certo? Eu simplifico para fisioterapia online para os pacientes entenderem. Porque se eu falar telereabilitação, eles vão ficar assim, hã? Exatamente. Mas é importante porque acessa pessoas que não teriam nenhum cuidado e não tem como ter esse tipo de cuidado porque nunca ou dificilmente vai chegar ali um profissional especializado, né? Exatamente. Mas tem muita diferença de um profissional especializado em neuro para aquele que não é especializado especificadamente em esclerose múltipla? Vai ter muita diferença na abordagem, você acha? Ou alguns dá para atender, é melhor do que nada? Ou pode acabar trazendo algum tipo de dificuldade? Se a gente pensar em fisioterapeuta especializado em neurologia, em esclerose múltipla é o ideal. Alguns vão ter que dar aquela relembrada, falar assim, o que é esclerose múltipla mesmo, né? Eu posso fazer fortalecimento, não preciso ter medo.
Fadigou. Tudo bem, não é o fim do mundo. Explica para o paciente. Você vai fadigar, mas a gente vai entender que a fadiga... Até ali seu limite, tá tudo bem. Não é gostoso? Não é, ninguém quer fadigar. Mas não é o fim do mundo, não vai piorar a doença. Não vai, tá? Então, o fisioterapeuta neurológico não precisa ser especializado. Não precisa que nem eu que se nomeia fisioterapeuta especializado em esclerose múltipla. Tá tudo bem. Mas fisioterapeuta neurológico. Agora, um fisioterapeuta ortopédico, um fisioterapeuta que às vezes nem tem especialidade. Generalista é difícil atender, né? Eles não vão entender as nuances, vai falar, vamos estimular a neuroplasticidade. Fala, oi? Como? Né? É mais difícil, eu vejo pelo próprio relato dos pacientes a dificuldade deles. Né? A diferença que eles veem, tô fazendo fisioterapia no convênio, ou no SUS, ou com um físio da minha cidade, que é o que tem. Tudo bem. E a gente começa a atender a própria visão do atendimento é diferente, né? Da organização, do atendimento, de como fazer, de como estimular. É fazer sempre a mesma sessão? Não, a gente precisa ter variabilidade do ambiente, do movimento. Vou fortalecer glúteo médio, legal, mas como? De que forma? Para quê? Com qual objetivo? Qual função você quer que esse glúteo médio faça? Né? Então, às vezes essa visão falta um pouco nos profissionais que não são especializados em neurologia. Eu sempre sou a favor de você ser especializado em uma área. Sempre eu sou a favor de ser especializado em uma área, porque quando eu acredito que assim, você deve ter dúvidas sobre esclerose. Porque quanto mais você lê, mais você começa a acessar as dúvidas e você tem dúvidas específicas. Quando a gente não é especializado em alguma área, a gente acaba sendo tão generalista que a gente não tem dúvidas. Então a gente sabe tão pouco que a gente não tem dúvidas sobre aquela estrutura, né? Aquela situação. Então eu sempre prefiro ser especialista. Vocês falaram antes sobre a realidade virtual ou foi só esse início aí? A gente falou bem rapidamente só. Tá, a gente pode abordar? Eu quero. Eu queria entender um pouco da realidade virtual, como que vocês utilizam, porque existe um problema, né? A realidade virtual, ela foi inicialmente pesquisada principalmente com Wii, com alguns dispositivos. E aí, por exemplo, o Wii sai de linha. Aí você vai pro Kinect, beleza, Kinect sai de linha. E aí você começa a ter outras questões que, claro, vão ser melhores em alguns pontos, mais difíceis em outros, mas no final ela é adaptada. Eu sei que tem alguns recursos, por exemplo, a gente tem um dispositivo de eletromiografia, que você tem até um biofeedback, às vezes já tem até joguinhos adaptados, mas existe alguma coisa específica centrada para a parte neurológica, de repente esclerose, algum tipo de aplicativo? Como Sim. É Isso eu comentei um pouquinho com o João, mas o meu mestrado foi em realidade virtual em pacientes com esclerose múltipla. E exatamente essa era uma discussão, né? Porque a gente usa, o início da realidade virtual foi usando o Exer Games. Então são jogos comerciais que a gente acabou adaptando para reabilitação. E essa era a questão do grupo de pesquisa que eu faço parte, né? Que é um grupo da USP, chama PATER. De quem que é? É do Carlos Monteiro. Conhece? Não, mas era possível que conhecesse, imaginei aqui. É do Carlos. O Fábio Navarro pesquisava muito disso. O Navarro não, o Cirilo. E na época ele viajou, achou, daí ele trouxe lá para a Unicid, na época eu estava me formando, saiu em 2005 a 2008, e aí acho que ele publicou uns 60 artigos na época, então por isso que eu imaginei que poderia ser algum grupo parecido. Não, e aí eles começaram a se juntar com o pessoal da engenharia e tal, e eles começaram a criar jogos, então tem até um jogo disponível online, né, que é o Movie Hero, que eu falei que é parecido pega a ideia do Guitar Hero, né, então vai caindo as bolinhas e você tem que ir com movimento, pegar as bolinhas. Então, você pode adaptar com o movimento da mão, da cabeça, do pé. Então, existem já jogos online gratuitos, como esse do Pater, né, que é o Movie Hero. E tem outras plataformas que têm jogos sendo testados. E existem tecnologias também. Tem o Nirvana, que é acho que é da Miotol, não sei. Que é uma tecnologia... acho que eu falei errado. A marca, mas tem o Nirvana, que eles fazem, é uma sala, é uma tecnologia imersiva, então você simula atividades de vida diária, você imerge todo o paciente dentro daquela realidade virtual. Então já saiu um pouco mais desses Exer Games para os Serious Games, que a gente fala, que são jogos sérios, os jogos voltados para a reabilitação, jogos que tem estudos que mostram, sabe aquele 9 pinos no buraco, aquele teste, não sei se já ouviram falar. Já dá para fazer ele como realidade virtual, né? O meu mestrado foi mais específico, a gente treinou time coincidente, mas testando se
ambiente mais real, ou seja, com toque na tela ou sem toque na tela com Kinect, qual que era melhor? Qual que gerava aprendizagem motora? E a gente entendeu que a aprendizagem motora gera melhor quando não tem toque. E ela passa para o real. Ela passa para a aprendizagem pro de toque, por exemplo. Então, hoje a realidade virtual já está mais avançada, já tem jogos para o óculos, né? Pro VR. Então, já dá para usar bastante. Tem clínicas, tem uma clínica no Sul de neuromodulação que faz associada a neuromodulação com realidade virtual com VR. Então, tem muitas possibilidades. Muitas. Gil, apesar do Ricardo ter chegado agora, eu tenho certeza que Sabe que eu me senti? Me senti aluno quando chega no final da aula e quer fazer uma pergunta pra você ver. Eu sempre falava, pô, tu quer fazer a pergunta porque chegou agora? Eu sempre falava assim, né? Por isso que eu vou ficar quieto, mas vou perguntar, sentei aqui. Fiquei quietinho, mas... eu tenho certeza que ele teria trocentas mil perguntas para fazer e aprofundar em outras questões também. Fique em paz. Mas não somos nós que encerramos o podcast, né? Eu acho que hoje a gente teve um grande aprendizado. Depois você assiste, viu? Que você vai aprender muita coisa, hein? Você vai ter que assistir. Você assiste os episódios depois? Grande parte. Eu vou ouvindo no carro também, normalmente. Depois que eu publico, normalmente eu ouço. Tô no treino, eu pego os segmentos. Às vezes eu mando mensagem pra pessoa, quando eu assisto, vou postando. Eu ia falar isso, se tiver dúvida, você pode mandar no Instagram. Até assisto pra gente melhorar a nossa dinâmica, pra... entender. E não somos nós, então, que encerramos o podcast. A gente quer agradecer muito a sua presença, mas eu já estendo um próximo episódio, porque esse aqui vai trazer 300 mil perguntas pra você, com certeza. E nós temos aquela câmera dedicada para você poder passar o recado que você quiser. É o momento coach, é o momento de mostrar, fazer a sua divulgação, passar um recado para os Emers ou também para os futuros fisioterapeutas que se interessem. O que você quiser, o tempo é seu, o quanto você precisar. Passar um recado para quem? Explica pra ele que é o Emer. Eu já perdi até as piadas internas, velho. O negócio, eu me afastei por 40 minutos daqui e o que aconteceu comigo? Ricardo, os Emers são uma forma carinhosa que eu chamo os pacientes de esclerose múltipla. Então a minha galera chama Emers. Não bateu nenhum hater ainda? Não, tem os haters. Daí tem os Emers. Não, mas nenhum hater. Caraca, você tá... Não, eles curtem, eles gostam. Mas as pessoas geralmente curtem. Mas as pessoas que não são... Não, ainda não tive desse. Os meus únicos haters foram falando porque eu sorria demais falando sobre os sintomas da esclerose múltipla. É muito pesado falar sobre isso sorrindo. Você acha que é absurdo? Mas você tem assim, tá ligado? Tem qual filme que era? Que o cara é tipo um gigolô e aí ele é contratado bem de comédia, e ele começa a sair só com pessoas que têm vários síndromes problemáticos, vai ajudando. O gigolô europeu, não é? Não, o gigolô pro acidente. O gigolô europeu pro acidente. Ele quebra o aquário do cara. Aí tem cara com os cabelinhos assim pra trás. Uma mulher que do nada ela tá aqui e xinga. Aí leva ela no estádio de futebol americano, aí quer xingar e todo xinga junto. Eu lembro desse. Bom, mas vamos lá. É isso. O recado final agora. Isso. Bom, vou dividir em partes o meu recado. Então, meu recado pros físios. Não tenham medo de atender paciente de esclerose múltipla. Eles são legais. Eles são pessoas que precisam muito da fisioterapia. Estudem, pesquisem, tirem dúvidas e vejam que a fadiga, ela tá presente, mas ela não é um bicho de 7 cabeças. Você pode tratar o paciente, mas escute o que ele fala, veja o que ele precisa. Como eu disse, eu gosto de perguntar para o paciente qual o sonho dele. Então, pergunta o que ele quer conquistar e vai em cima disso. Não fique só no que você viu na avaliação. Entre a avaliação e o que o paciente quer, às vezes tem um longo caminho. Faça uma associação entre eles. Né? Acho que esse é um grande ponto. E se especialize. Né? Os pacientes precisam de profissionais especializados que entendam no que ele tem. Para os EMers, busquem conhecimento. Conhecimento é a chave do tratamento da doença. Entenda o que passa com você, o que você está sentindo e, claro, procure sempre profissionais especializados para te ajudar, porque faz diferença no final. E se você quiser saber mais sobre esclerose múltipla, sobre fisioterapia e exercício, me segue lá no Instagram, que seria um prazer falar com vocês. E também veja o nosso podcast, o Desesclerosando, onde a gente conta histórias incríveis de pacientes com esclerose múltipla. É um prazer conhecer você também. Obrigada, Siri. Cara, cacalhou bem essa daí. Foi bem, caraca. E a gente termina aqui com o nosso brinde. Vamos lá. Foi um prazer, meninos. Obrigada pelo Obrigado, convite. Gil. Obrigado, galera. Até a próxima.